Como fazer uma pesquisa de clima organizacional. Para você que não me conhece, meu nome é Elisandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano Empresarial, que é uma consultoria na área de RH, na área de gestão de pessoas, que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos online para profissionais de recursos humanos. Claro que eu não vou conseguir te dar aqui numa resposta um parâmetro bem passo a passo do que você faz, porque tu precisaria de horas e horas e horas para isso, precisaria compartilhar minha tela, te mostrar formulários, enfim, planilhas de tabulação, que é o que eu faço no meu curso. Mas o que eu posso fazer aqui é te dar algumas dicas essenciais quando a gente pensa em pesquisa de clima. O que é um perigo muito grande que acontece quando a gente faz uma pesquisa de clima? É que normalmente, tá? E aí, olha só como é engraçado. Esse é um perigo que, na verdade, é um erro muito comum que profissionais de RH cometem, não só na pesquisa de clima, mas em todos os subsistemas. Pesquisa de clima é muito mais porque pressupõe ali como se fosse um formulário de pesquisa. E aí o que acontece? Os profissionais, eles tendem a querer buscar uma fórmula pronta, tendem a querer buscar um formulário já pronto. Por quê? Porque na cabeça dos profissionais que não entendem direito qual é a função, qual é a importância, quais são os passos, de primordiais de uma pesquisa de clima, quando a gente não tem esse conhecimento de fato da base do que é aquele subsistema, a gente tende a achar que é um formulário com perguntas que eu aplico e pego a resposta, né? Mas na verdade, quando eu entro, por exemplo, num Google da vida e eu digito lá modelo de formulário de pesquisa de clima, acho lá um modelo de um formulário, salvo e mando para minha empresa, ou quando eu viro para um colega de RH e falo, me manda aí o modelo que você utiliza na sua empresa e esse profissional te manda, esse colega, e você só aplica na sua empresa, você está se encaixando aqui, naquele primeiro grupo de profissionais que eu chamo de profissionais replicadores. Você está fazendo nada mais, nada menos do que copiando e colando algo que você acha que vai funcionar para você. Mas quando a gente copia e cola algo sem análise, a gente está dentro desse grupo aqui replicando algo que não vai dar resultado. Por quê? Vamos lá. O que é uma pesquisa de clima? É uma ferramenta, um subsistema que te permite coletar informações inteligentes da sua própria empresa para te permitir criar ações customizadas para a resolução de problemas da sua própria empresa, ok? Então, é um processo ali de conhecimento de todos os pontos importantes de dentro da sua empresa para gerar planos de ação. Quando eu falo de informação inteligente, são informações criadas dentro da própria empresa, colhidas de dentro da própria empresa, para me permitir conhecer pontos que até então para mim eram só chutes. Então o que acontece também? Às vezes eu tomar decisões de ações, vou fazer um projeto de endomarketing, vou fazer um treinamento, vou executar aqui uma ação XYZ, porque eu sei que estamos tendo esse problema. Muitas das vezes a gente chuta, no seguinte sentido, a gente chuta na nossa visão, a gente acha que existe um problema em determinado ponto e a gente já vai lá e faz um projeto para resolvê-lo. Quando isso acontece, eu estou tomando decisões em cima de informações não inteligentes, que são informações subjetivas, nascidas ali do que eu acho ou em cima do que um líder determinado acha. Informação inteligente é aquela informação que não tem dúvida, que não surge do subjetivo, do achômetro, surge das pessoas mesmo, surge de uma amostra grande, de uma averiguação de fato aprofundada, ou seja, são informações reais, não é mais achômetro, são fatos constatados. E aí sim isso é informação inteligente, porque seja qual for o plano de ação que eu determino para resolver aquilo, ele vai estar condizente, congruente com a real necessidade da empresa e não em cima de um achômetro somente, tá? Muitas das vezes a minha percepção, o que eu acho que existe, realmente existe.
Mas às vezes não é a prioridade, às vezes existe algo mais urgente que eu não tinha percebido. Às vezes não é a causa, é somente um sintoma, e aí não vai adiantar, eu precisaria entender a causa e isso aparece para mim. Então, qual que é o principal erro da gente copiar e colar? É porque essas perguntas, essas variáveis que eu escolho para investigar de dentro da minha empresa, tem que ser estratégicas. Às vezes, tá? Às vezes, não adianta eu avaliar na minha empresa a variável benefícios, porque isso não é um problema dentro da minha empresa. Isso não é nem algo que eu quero investigar, porque não faz sentido ali dentro. Porque eu sei que não é um problema. As pessoas estão extremamente satisfeitas porque têm dados. Elas usam muitos benefícios, elas falam que estão satisfeitas, elas não em nenhum momento reclamam ou pedem algo diferente com relação a isso. Então, não é talvez algo que vale a pena eu colocar na minha pesquisa de clima. Enquanto que em outra empresa, se eu estou percebendo que isso está sendo um fator de desmotivação, ou pelo menos eu tenho essa sensação, eu devo colocar na minha pesquisa de clima para averiguação, para constatação se de fato aquilo é real ou se é só da minha cabeça. Então, o que determina as variáveis que eu vou escolher, e aí olha que legal quando você entende sobre pesquisa de clima de fato, existem inúmeras e inúmeras variáveis que você pode avaliar dentro da sua pesquisa de clima. E você deve escolher ali, no máximo, 10 variáveis para averiguar na sua pesquisa de clima. Sendo que essas 10 variáveis que você vai averiguar dentro da sua pesquisa de clima, cada uma delas vão ter ali várias perguntas. Então, vamos supor que eu escolhi, dentre as minhas 10 variáveis, uma delas é liderança. Então, dentro da variável liderança, eu vou selecionar várias perguntas para ver, de fato, aquela variável. Para pesquisar como é que está aquela variável. Como é que vão ser essas perguntas? Vão ser customizadas para o que você quer avaliar. O que você quer avaliar na sua liderança? Se essa liderança desenvolve essas pessoas, se o líder ele se comunica as metas para as pessoas, se o líder ele dá feedbacks constantes, como é que é, né, por exemplo, feita a delegação de serviços para essas pessoas. Então, o que é importante para mim, para a empresa? Não é nem para mim como profissional de RH, é para a empresa averiguar dentro daquela variável. E quais são as 10 principais variáveis que são importantes para a empresa, são estratégicas para a empresa saber naquele momento. Então, não adianta eu simplesmente copiar e colar. É importante você ter inspiração, com certeza. Por exemplo, dentro do meu curso, eu deixo disponível para os alunos formulários prontos, né? Modelos prontos. Mas é importante que você aprenda a customizar isso para sua empresa. Entenda o que é cada uma dessas variáveis. Entenda como criar suas perguntas. Então, esse é um ponto principal. Cuidado com fórmulas prontas. Seja em pesquisa de clima, seja em avaliação de desempenho, seja o subsistema que você está implantando. Pegar uma planilha pronta de plano de cargos e salários de outra empresa, isso não funciona. Isso é ser um profissional replicador. E esse profissional replicador, ele não sai do lugar, ele fica estagnado, ele não é valorizado, ele não é ouvido. Agora, o profissional expert é o que tem análise. Ele entende no seu âmago, ele compreende o que é aquele subsistema. E ele compreende como customizar aquilo para a empresa que ele está atuando. E, lógico, sempre utilizando uma base de metodologia que vai respaldar qual é o passo a passo, qual é o próximo passo, o que eu preciso me preocupar. Agora, quais são as variáveis, quais são as perguntas, isso é customizado. O que é a base metodológica? O que a metodologia te diz? Por exemplo, quais são as opções de variáveis? Por exemplo, qual é a forma de parametrização? O que é a parametrização? Como é que você vai selecionar as respostas? Vai ser de 0 a 10? Marque de 0 a 10, sendo 0 me identifico pouco e 10 me identifico muito? Vai ser de 1 a 5? Vai ser pergunta aberta? Vai ser múltipla escolha? Parametrização, como é que vai ser a resposta? Isso é base metodológica. Tabulação de resultados, como é que eu vou tabular isso? Em que grupos?
De que forma, com qual ponto de corte é a média que eu vou estipular para aquela variável? É a base metodológica que vai te dar, é a metodologia que vai te guiar. Como que eu vou criar os planos de ação em cima disso? É a base metodológica. Então, você precisa ter base de metodologia e ainda entendimento de expert para poder entender como customizar aquilo seguindo a metodologia para a realidade da sua empresa. É isso aqui, gente, que de fato é o que faz diferença. Eu sei que esse nome, né, diferencial já ficou até meio clichê, meio batido. Mas diferencial é aquilo que diferencia de verdade. Que seja qual for o momento ou a situação que você esteja encaixado, ou seja qual for a pessoa que está ali naquele momento interagindo comigo, ela vai ver, ela vai enxergar, vai ficar claro que é diferente. Entende? Então, cuidado com esses pontos. Na pesquisa de clima, então, quais são os passos importantes? É você selecionar as variáveis, selecionar as perguntas, né? Identificar isso com a gerência, com a diretoria da empresa, entender quais são as prioridades da empresa, selecionar as variáveis, as perguntas, a parametrização das respostas, a forma de aplicação, que pode ser entrevista, questionário, painel de debates. Depois você vai entender qual é o percentual mínimo que você quer que participe da sua pesquisa. Não está conseguindo, você vai ter que fazer uma ação de endomarketing de sensibilização para sensibilizar as pessoas a participarem. As pessoas participaram, daí você vai tabular, você vai colocar em relatório, você vai criar seus planos de ação, você vai apresentar isso para a diretoria e você vai colocar o plano de ação em prática. Opa, plano de ação em prática. Então, você vai fazer isso por quê? Porque você aplicar uma pesquisa de clima e depois não resolver os pontos que foram levantados na pesquisa é um tiro no pé. É muito pior você aplicar uma pesquisa de clima, pegar as respostas e engavetar aquilo, do que você não aplicar. Se você for fazer isso, de não agir depois da pesquisa de clima, é melhor não fazer. Por quê? Porque o que isso passa de mensagem para as pessoas? Passa a seguinte mensagem para as pessoas, ó, minha voz não vale de nada. Porque eu falei, todo mundo falou que aquilo é um problema e a empresa não fez nada com relação a isso. Então, a empresa não se importa com o que a gente pensa. Começa por aí. Segundo, a empresa não tem interesse de melhorar. Ela só está fazendo a gente perder o nosso tempo, preenchendo esse tanto de pergunta, mas ela não tem interesse de melhorar. O que isso faz? Faz com que cada vez menos eu tenha interesse de participar e que esse projeto perca credibilidade aos olhos dos colaboradores. Eles olham e falam, mais uma pesquisa que não vai dar em nada, não tem credibilidade. Então, é melhor não aplicar do que aplicar e engavetar. Pesquisa de clima não é só para você ter informações. Pesquisa de clima é para você ter informações e fazer alguma coisa com essas informações. É para você ter informações inteligentes que te permita tomar decisões inteligentes, ter planos de ação de desenvolvimento do que está acontecendo. Ok? E aí o seu plano de ação ele vai variar. Poxa, na variável de liderança, deu abaixo da média que eu estava esperando, então não tá bom. Vou então colocar um plano de ação de um treinamento de liderança para capacitar esses líderes. A variável de comunicação, por exemplo, deu abaixo da média esperada. E o erro aqui está sendo comunicação entre áreas. Então, vou colocar um plano de endomarketing, uma ação de endomarketing para conscientização de comunicação interna. O problema de comunicação é a comunicação dos líderes com os liderados. Vou estipular aqui, então, um plano de endomarketing com maiores canais de comunicação, um café com a diretoria, alguma coisa assim, para aumentar esse nível de consciência de comunicação entre líderes e liderados. Tô dando exemplos aqui, tá? Mas você vai pensar em cima dos reais problemas que acontecem na sua empresa. Tá bom? Então, acho que esses são os pontos principais. Eu acho que eu poderia deixar de alerta aqui para vocês relacionados à pesquisa de clima, tá?